Boa noite. O 3-1 desta quarta-feira vai tratar da economia brasileira. Nós vamos discutir as novas ações do governo quanto à crise, os incentivos ao consumo e a briga da presidente Dilma com os bancos por causa dos juros altos. Você também vai saber como o seu dinheiro pode ser melhor tratado, pode render mais. Estão conosco aqui três especialistas. Vander Lucas, da Universidade de Brasília, UNB, José Cobori, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, e ainda José Geraldo Tardan, especialista em defesa do consumidor, que é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Nós vamos saber um pouco mais sobre a situação da economia e as medidas anunciadas pelo governo agora nesta reportagem. Em meio ao agravamento da crise internacional, o governo fez mais uma ofensiva para turbinar a economia e lançou um pacote de 2,7 bilhões de reais em incentivos, voltados principalmente para os setores automotivo e de bens de capital, aumento de crédito, financiamento ampliado, redução da taxa de entrada e redução do juro do empréstimo. O resultado esperado dessas medidas são reduzir o custo do investimento, né? Que é muito importante. É mais uma medida, porque nós já tomamos outras medidas que vêm no sentido de reduzir o custo do investimento no país e nós queremos estimular o investimento. Em segundo lugar, reduzir o preço dos veículos ao consumidor, né? De modo que o consumidor possa adquirir mais veículos a partir de preços menores, custos menores, e a partir da redução do valor das prestações. E, portanto, é mais uma medida para garantir a continuação do crescimento econômico no momento de crise da economia internacional. Professor Vander, há uma polêmica com relação a essas medidas. Quer dizer, algumas pessoas, alguns economistas questionam, empresários também, questionam a decisão do governo de focar mais a sua política de incentivo na indústria automobilística, que é o setor mais dinâmico da produção de bens de consumo duráveis, isso não resta dúvida. Fala-se que poderia ser mais produtivo, investir em infraestrutura, construção civil, que isso geraria mais empregos. Como você vê essa polêmica? Na realidade, acho que a questão de você dar um certo incentivo local, ou seja, setorial, passa muito por essa questão conjuntural, ou seja, também é um setor super gerador de emprego e é um setor também que serve como um termômetro para a economia como um todo. Então, a partir do momento que esse setor começa a transmitir alguns sinais de estagnação, como a gente está verificando, os estoques estão aumentando, o governo então vê como uma medida conjuntural de rápido impacto, ou seja, a gente já vai começar a ver alguns efeitos na economia nesse setor automotriz. Claro que vários outros setores estão de fora e que gostariam também de ter esses incentivos, principalmente essa parte tributária que está sendo, né, adotada para o setor automotriz. Essa é uma questão, então, que realmente você toma medidas conjunturais para impactos imediatos, mas acaba que você não ataca pontos mais importantes da economia que deveriam ser atacados, principalmente visando o médio e longo prazo. Agora, o que, na sua opinião, está acontecendo realmente? Quer dizer, é o impacto da crise mundial, principalmente da crise europeia e da redução vamos dizer assim, do dinamismo da economia chinesa, ou é algum problema também que tem a ver com medidas tomadas pelo governo com relação, por exemplo, à remuneração dos investimentos financeiros, com a redução da taxa de juros? O que você avalia que está travando a economia? Eu acho que passa por, vamos dizer assim, por vários setores da economia, né? Vários setores da sociedade. Nem todo mundo troca de carro todo ano. Então a gente já teve um pacote de medidas incentivando o setor automotriz lá no início da crise, em 2009 basicamente. Ou seja, é de se esperar então que o setor chegaria a um momento de estagnação. Isso aí é o que a gente está verificando. Por outro lado, você aposta fortemente na questão do crédito. Ou seja, se a gente for analisar bem, o crescimento da economia nesses últimos 2, 3 anos que a gente está verificando vem sido, de certa forma, apoiados pelo volume de crédito que está entrando na economia. A gente tinha, primeiro, uma camada social que não tinha acesso ao crédito. Essa camada social passou a ter acesso ao crédito, isso foi bom, isso dinamizou a economia.
Agora, é claro, os indicadores sociais começam a mostrar uma certa estagnação, né, nessa parte de crédito, a questão da inadimplência começa a ter alguns impactos, ou seja, também não se faz redução de taxa de juros simplesmente com reuniões, ou seja, chamando os bancos para se reduzir. A taxa de crédito acaba que ela passa, a taxa de juros passa, por exemplo, a questão do risco envolvido, né, nesse tipo de financiamento. Ela passa pela própria concentração bancária que a gente tem no Brasil, a gente passa pela questão da certa desconfiança que se tem ainda da economia brasileira, da sociedade brasileira. Ou seja, então todos esses indicadores estruturais, eles necessitam de medidas estruturais. Vamos ouvir aqui o professor Cobori. Você que é especialista em finanças, já foi executivo de multinacional, como é que você avalia? Onde é que o carro está pegando? Acho que aí já também indo um pouquinho para o lado da economia, acho que o modelo de desenvolvimento brasileiro, a partir da estabilização econômica e muito fortemente mais acentuado depois de 2003, já no início do governo Lula, ele se baseou basicamente na estabilidade da economia, mas na expansão do crédito e do consumo. Então, esse modelo de expansão via consumo começa a dar sinais já de um pouquinho de estresse, né? Não adianta você dar consumo para quem já tem, né? Acho que o professor Wander falou bem, nos últimos 3 anos, o endividamento das famílias subiu de 20% para 40% da sua renda familiar. E junto com isso a inadimplência também cresceu. Então, às vezes, o problema não está só no consumo, lá na ponta do consumo. A gente precisa realmente aproveitar esse momento que o Brasil viveu de 2003 para cá, né, de estabilidade econômica e de fatores externos bastante positivos para a economia brasileira, para atacar realmente o problema do Brasil. Mas houve mudanças estruturais na economia. Por exemplo, você teve de um lado o aumento da renda. A renda média aumentou. Então, o consumo não foi só porque houve mais crédito, houve também aumento de renda. O salário real subiu em quase todas as categorias profissionais. E, de outro lado, houve também uma ampliação do mercado interno, na medida em que o aumento da renda chegou a camadas da população que estavam no subconsumo, que passaram a ingressar no mercado de consumo. Você acha que esse processo também se esgotou? Ele não se esgotou totalmente, tanto que essas medidas que o governo adotou, e até expressas pelo próprio ministro da Fazenda, são de curto prazo, né, para atacar esse problema imediato dessa aversão ao risco global que está realmente prejudicando a economia brasileira. Então, ele até citou, acho que 90 dias aí que essas medidas foram tomadas de curtíssimo prazo para tentar reativar um pouquinho a atividade econômica via continuar a expansão do consumo. Mas economistas de várias tendências aí começam a notar que no médio e longo prazo isso não tem muito efeito, porque o consumo já se expandiu, não ao nível que tem em outros países desenvolvidos, mas já está se comprometendo muito dessa massa salarial. Ela continua crescendo, mas o percentual de endividamento das famílias brasileiras também cresceu, praticamente dobrou nos últimos 8 anos, né? Mais fortemente de 2009 para cá, como disse o professor Wander. Então, esse modelo de desenvolvimento via consumo pode estar se esgotando no médio prazo. Então, Tardão, você que mexe com o consumidor, que acompanha, como é que está essa... O pessoal está com a corda no pescoço, sem dinheiro para comprar as coisas? Tá. Existe um estudo da doutora Cláudia Lima Marques, que foi organizadora agora do anteprojeto da reformulação do Código de Defesa do Consumidor, tirando na questão do endividamento. Ela fez uma pesquisa e descobriu que existe um processo no Brasil chamado de superendividamento. Então, são superendividados, que são pessoas que contraíram crédito acima da sua capacidade de pagamento. E crédito é fácil. Esses superendividados, eles não conseguem o mínimo substancial estipulado na Constituição de 30% para poder sobreviver. Então, no anteprojeto do Código, existe já uma previsão para responsabilizar, no artigo 6º, vai ser a linha E, para responsabilizar o banco que, sem cautela, comprometer a liquidez dessa família, comprometer a sua sobrevivência. Ele vai poder responder moralmente por isso. Por quê? Porque o banco tem capacidade técnica de analisar se ele está endividando aquele consumidor acima da sua capacidade. E hoje essa relação, ela não está homogênea, ela está desequilibrada. O consumidor está tendo acesso ao crédito,
não tem informação para consumir crédito, tá? E não é um crédito para investimento, ele não está construindo uma casa, é crédito de consumo mesmo, é carro, é viagem, que aumentou bastante. Há uma tese aí que diz que é o seguinte, você tem dois tipos de endividamento. Você tem a dívida boa e a dívida ruim, que nem o colesterol. Quando você faz uma dívida por um bem durável, no financiamento de uma casa, mesmo aquisição de um automóvel que vai ser fundamental para o seu trabalho, para a sua atividade produtiva, é muito diferente, por exemplo, de você se endividar com cartão de crédito no restaurante, comprando roupas de grife, etc. Você acha que qual o peso disso na balança? E também dos juros, porque agora houve uma redução dos juros, quer dizer, é possível as pessoas reestruturarem suas dívidas. Tá, vamos primeiro pela reestruturação das dívidas. Hoje, antes de vir para cá, eu atendi um consumidor que nos procurou. Ele tinha um empréstimo consignado a 1,38. Pagou 5 parcelas e o empréstimo foi oferecido um novo empréstimo para ele a 1,10. Só que para ele migrar para esse 1,10, ele tinha que aderir a uma nova tarifação bancária que passava de R$19 para R$49 por mês. Ele tinha que aderir a um limite superior de cheque especial, a um cartão de crédito de uma qualificação melhor. Isso tudo ia representar risco e na diferença do custo efetivo total do SET, do financiamento, ia ficar a mesma coisa. Então não está essa divulgação que você está podendo migrar, isso tem dado resultado quando você está devendo cheque especial, cartão de crédito, os juros realmente são os maiores do mundo. Mas quando você tem financiamento de veículo, você tem financiamento de crédito consignado, não tem tido essa repercussão. E na questão do endividamento, a nossa preocupação com os bens duráveis é o seguinte: nós recebemos e analisamos todo dia uma faixa de 80 a 85 pessoas, mutuários da Caixa Econômica, que fizeram adesão ao projeto Minha Casa Minha Vida, 2010, 2009, que 2 anos, 3 anos depois já estão perdendo seus imóveis por falta de capacidade de pagamento. Ou seja, deu com a mão e tirou com a outra. Exatamente. E os veículos também. Nós vamos ouvir agora uma pergunta de telespectador. Eu gostaria de saber por que a gente, ao tomar dinheiro do banco, paga um juro tão exorbitante e quando você aplica o dinheiro ao banco, recebe uma miséria por ele. O banco ganha dinheiro assim. Né? Esse é o da negócio natureza dele. do animal. É a natureza do animal. É a natureza do animal. Ele capta mais barato e empresta, seria uma venda, mais caro. Essa é a atividade econômica. Mas os nossos bancos exageram, né? Não, exagero, a presidente está certa em fazer crítica, mas eu não acredito que é só através de uma reunião ministerial que ela vai impor a redução de juros. Não, ela tem que impor através de política de fomento nos bancos públicos. Então tem Banco do Brasil, tem Caixa, bota para poder estimular a concorrência de mercado. Está havendo uma emulação muito forte, né, entre os bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e os bancos privados. Mas, por exemplo, numa área tão fundamental como essa, que é a área habitacional, aí, pelo que você está relatando, a situação é muito grave. Não, a situação é gravíssima. Sai uma faixa de 89 editais de leilão por semana. E tudo nos programas da Minha Casa Minha Vida. Ou seja, essa classe média que ascendeu, que agora é classe C, ela não está tendo capacidade de pagar os créditos adquiridos. Ô, Boris, você que é um especialista em finanças, como é que o sujeito pode fazer uma aposta dessa? Contrair um investimento, um financiamento para comprar uma casa com uma renda baixa e que ele vai se endividar por um longo período. Qual é a conta que ele tem que fazer? Como você disse, como o colesterol tem um endividamento bom e o ruim, né? A gente costuma dizer que o bom é você adquirir uma casa própria, que é um patrimônio. E as pessoas às vezes acham que carro é patrimônio e não é, né? No ponto de vista de finanças, né? Porque o carro vai se depreciar lá na frente e não vai valer nada. A sua casa própria não, além de ser o seu conforto e tal, ele tem um valor patrimonial lá na frente que possivelmente vai valer mais do que o valor que você pagou. Tá? O financiamento você tem que comparar muito essas taxas de juros. E eu acho que a presidente tem essa razão de utilizar os bancos públicos, né, para fomentar essa redução na taxa de juros. Porque o que se reclama é o spread, né, o que você consegue captar aqui e o que você empresta. O spread realmente é muito alto. Ele está envolvido carga tributária, está envolvido lucro dos bancos, que talvez sejam realmente
além do que fosse razoável, né? Mas você fomentar que tem garantia real, né? O Tardan tem garantia real, tem alienação patrimônio, fiduciária. como tem a garantia real no imóvel, a taxa de juros pode ser realmente muito mais baixa, né? E aí tem os bancos públicos, principalmente a Caixa Econômica, que é craque aí em fazer financiamento imobiliário e está com as taxas de juros realmente mais baixas para fazer esse tipo de financiamento. Então, na realidade, o consumidor que quer adquirir a casa própria, ele tem que fazer essa comparação de taxas. Aquele que está investindo em imóveis, ele tem uma conta um pouquinho diferente para fazer, a gente costuma recomendar. Se você está investindo, você tem que ver aquilo como um investimento, né? E como um investimento, você tem que ver o retorno do ganho de capital que você tem no imóvel e da renda que você vai gerar com o aluguel. Né? Muitos financistas aí não têm casa própria porque quando você faz essa conta não compensa você ter uma casa própria. Porque aquele valor do imóvel em referência ao valor do aluguel compensa mais. O aluguel não compensa. Não compensa. Compensa mais você investir aquele dinheiro, né? E com o rendimento daquilo você paga aluguel e ainda sobra. Então você vai ter um ganho de capital e com muito mais liquidez. Então, na verdade... Mas tem muita gente que compra e vende imóveis, né? Compra e vende, tem um ganho de compra capital. na planta, o imóvel valoriza e vende. Em vários locais do Brasil, inclusive em Brasília, é muito fortemente isso. É uma cultura muito forte nesse imóvel como investimento, porque existe uma peculiaridade em alguns. E o Brasil vive um boom ainda, né, quase se esgotando, um boom imobiliário. Vamos falar sobre esse boom imobiliário daqui a pouco no segundo bloco. Vamos fazer um intervalo, voltamos já já. Voltamos com o 3 a 1, que hoje trata da economia brasileira. Estão aqui conosco 3 especialistas, os professores Vander Lucas e José Cobori, e o advogado José Geraldo Tardan. Ainda sobre as medidas anunciadas pelo ministro Guido Mantega, eu pergunto aos especialistas se dá para esticar o crédito como quer o governo. Existe risco, por exemplo, de uma bolha, como eles falam, quer dizer, de você ter uma coisa artificial nesse mas não setor. E agora, por exemplo, aqui em Brasília, só para dar um exemplo, as empresas construtoras estão se ressentindo da retração do mercado, embora os imóveis tenham uma valorização até exagerada. É claro que o timing, vamos dizer assim, é um pouco diferente. Do setor de construção civil, o setor de automotriz, ele tem, vamos dizer assim, tempos diferentes de reação à crise. Mas é claro que também é um setor, se a gente analisar bem, mesmo antes da crise, é um setor que o preço dos imóveis ele vinha com um crescimento bastante significativo, a valorização dos imóveis em algumas cidades, como por exemplo Brasília, por alguns novos setores que você está expandindo aqui na capital, ou seja, acaba que todos esses fatores acabaram que afetaram os preços dos imóveis. Por outro lado, quando a gente analisa, por exemplo, aquelas pessoas que procuraram investir nesse tipo de setor, viram que os aluguéis, por exemplo, dos imóveis não acompanharam, por exemplo, os preços dos imóveis, aquilo que o professor colocou aqui anteriormente. Acaba que não compensa você comprar imóvel para investir. Só que a gente tem uma boa parte da população que não tem imóvel ainda. Aí é o que eu acho que a gente deveria ser um pouquinho mais agressivo. A fronteira de expansão é essa, a população que não tem casa própria. Justamente, acho que tem um espaço muito grande. Professor sim, porque em economia, o professor Vander, que é especialista nesse assunto aí, tudo é oferta e procura, né? A lei da demanda e da oferta. Então, vocês têm que gerar mais demanda inserindo as classes menos privilegiadas, né, para ter acesso a esse tipo de aquisição de casa própria, que é a necessidade básica do ser humano, que é alimentação e moradia. Então, na gestão do governo Lula, ele inseriu via Bolsa Família a grande população da parcela, né? Deu capacidade de renda para essas pessoas adquirirem casa própria. Isso ajudou, lógico, a gerar esse boom imobiliário. Agora, quando a gente vê esse movimento aqui em Brasília, quando você citou um pouco, começa a se estressar um pouquinho, é porque você não adianta você ter muita oferta, você não tem quem inserir, né, no lado da demanda para adquirir esses imóveis, ou se quem está nesse lado da demanda não tem uma capacidade de endividamento. Porque a gente costuma dizer que se você aumentou a massa salarial, aumentou, mas até que nível você aumentou que ele pode comprometer essa nova renda, esse novo ganho com o endividamento. Mas o endividamento bom é a casa própria. Eu acho que o governo tem que estimular a atividade econômica, o crescimento econômico, para inserir essas classes, para que você continue investindo aí em construção civil, em adquisição de casa própria,
e aí essa roda tem que continuar girando, porque se isso estagnar, aquele preço está muito alto, pode acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, a gente está longe disso, tá? Mas pode acontecer o que está lá, que o preço para de subir e começa a cair, começa a gerar inadimplência e, como a gente diz, a bicicleta começa a voltar e você vai sofrer um grande acidente. Minha Casa Minha Vida é mais voltada para a população de mais baixa renda, são habitações populares, localizadas nas periferias e tal, e na classe média. Você veja bem, nós Por temos... exemplo, com a Copa do Mundo, está havendo vamos dizer assim, um aquecimento tremendo do mercado imobiliário nas cidades sedes da Copa do Mundo. Nós temos um problema sério no Brasil, é que nós não temos política habitacional. O Brasil hoje ele tinha, no início do governo Lula, um déficit habitacional de 83 milhões de famílias sem habitação. Esse déficit habitacional hoje é de 78 milhões de famílias sem habitação. Desses 78 milhões, 82% são para pessoas que ganham até a renda de 4 salários mínimos. E você não tem qualquer tipo de programa, nem Minha Casa Minha Vida, voltado para resolver esse problema. Então, assim, tem mercado, tem demanda, mas você não tem política habitacional. No México, existe um sistema de FGTS muito parecido com o do Brasil, tá? No Brasil, hoje, o FGTS te remunera em 3% ao ano, mais TR. Porém, o governo usa o FGTS para fazer obras de infraestrutura e para o sistema financeiro da habitação. E para o sistema financeiro da habitação, para todos. Para quem é cotista e para quem não é cotista. Então, na verdade, o que nós defendemos seria, primeiro, não ser utilizado para obra de infraestrutura, ser utilizado na habitação para reduzir o déficit habitacional e ser utilizado somente para cotista, que são as pessoas que estão trabalhando e contribuindo para o FGTS. Aquele que não contribuiu, como que ele vai ter a mesma fonte que é o dinheiro barato? Então você dilui a capacidade de investimento e de aquisição de imóveis para essa pessoa. A questão da classe média em Brasília, especificamente, é que ela está tendo que morar cada vez mais longe. Hoje, no plano, uma pessoa de classe média não suporta morar aqui se ela já não tiver imóvel. Se ela tiver que comprar um imóvel no plano piloto, ela não tem capacidade de pagamento para isso. E, além disso, os imóveis, mesmo dando uma estabilizada, ele está num preço bem acima do valor de mercado. Agora, isso está acontecendo em outras cidades também, com a supervalorização de imóveis. No Rio de Janeiro está acontecendo isso, nas outras cidades sedes da Copa. Vitória, no Espírito Santo, por exemplo, que é uma cidade que fica numa ilha, né? Isso. Isso é um fenômeno nacional? Qual é a origem disso? Com a segurança que se deu aos contratos, com a garantia real de alienação fiduciária, todos os bancos começaram a ceder financiamento. Com isso, as empresas elas conseguem a aquisição para construção de obra. E ela não precisa de imediato do dinheiro do comprador, porque o banco está dando financiamento para a construção. Então, ela estabiliza um preço maior. Se você for fazer uma comparação em Brasília, vamos supor, um imóvel na planta, ele vai te custar, um exemplo, R$14 mil o metro quadrado. O mesmo imóvel similar, com 2, 3 anos de uso, vai te custar 12 mil. Então, hoje o imóvel na planta, ele está com o preço superaquecido. Ele está mais caro que o imóvel usado. Ele é mais caro que o imóvel usado. Ele só é vantajoso quem for fazer investimento, e que não é, eu também defendo que não é vantajoso você comprar imóvel, se a pessoa comprar várias unidades, e com pagamento antecipado, não é nem à vista. E aí ele consegue negociar com a construtora um desconto maior. A gente atuou para um ganhador da Mega Sena aqui de Brasília, ele comprou 54 imóveis, numa tacada só. E ele conseguiu, assim, quase 43% de desconto nessa compra. Então, lógico que ele vai ganhar dinheiro, quando ficar pronto. Mas aí entendeu? O cara tem que ganhar na loteria antes. Né? Você acha que isso é uma coisa assim que está de acordo com as regras da lei de oferta
e procura, ou tem algum elemento artificial aí que leva a esse desequilíbrio? Mas como o Tardan disse, os bancos privados eles acabaram assumindo aí um papel com essa segurança jurídica nos contratos de ceder financiamento imobiliário, né? Agora esse desconto dele é interessante, você vê como que os vários intermediários nesse processo ganham dinheiro, né? Para poder dar 43% de desconto, a construtora está ganhando dinheiro na ponta financeira, inclusive, né? O banco que está cedendo aquele dinheiro está ganhando dinheiro na ponta do financiamento, então todo mundo está ganhando ali. Então, às vezes, por isso o financiamento se torna tão caro, né? Quando a gente fala do spread bancário, porque tem muita gente ali tirando o seu narcozinho ali do spread, né? Então, o governo, quando ele atua para reduzir esse spread ou atua para reduzir as taxas de financiamento, é porque existe ali uma gordura, talvez num processo inflacionário que a gente viveu no passado, das pessoas estarem acostumadas, né, a cada um tirar o seu, e o consumidor paga tudo e está acostumado com aquilo, é uma coisa cultural, né? Quando você vai em países mais desenvolvidos, você vê que as margens são muito mais apertadas. Quando você fala em investimentos financeiros, aí saindo um pouquinho dos imóveis, que o governo se atentou e os bancos estão fazendo, mas até um exemplo que eu dou, os maiores fundos de investimento em renda fixa, teoricamente a taxa de administração, que é a remuneração do gestor do banco, né, que tem que ser baixa, elas são muito altas nos 3 maiores fundos de investimento do Brasil, dos 3 maiores bancos privados, né? Eles cobram 5,5%, 5% e 4,5% de taxa de administração de um fundo de renda fixa que compra a cota de outro fundo. Então isso não faz sentido. Talvez dali, você reduzindo isso para o investidor, que é só investidor pequeno que investe nesses fundos, tá? Tem um fundo de um grande banco privado que tem 800 mil cotistas, todos de investidor que põe lá seus R$100, seus R$200, R$300. Então são pessoas que aquilo faz diferença. E esses fundos estão rendendo menos do que o IPCA, ou seja, ele está perdendo dinheiro nesses fundos, né? Então talvez O sujeito está botando dinheiro ali... E não está nem corrigindo. Ele está dando dinheiro para o banco. Está dando dinheiro para o banco, porque o banco cobra lá 5% da administração ao ano, hoje você tem que cobrar 1%, né? Se passou de 1%, você perde para a poupança. Então, você imagina, bancos cobrando 5%. Se você reduzir essa taxa de administração, que o governo acho que deveria, de repente, se atentar um pouquinho mais para isso é dinheiro que sobra para o consumidor, né? Sobra para o investidor, que ali vai sobrar na ponta de consumo, que também vai ajudar a estimular a atividade econômica no país. Então, acho que tem várias pontas nessa parte do investimento, que você vai privilegiar o consumidor, né, o investidor, e você vai injetar dinheiro, isso é injetar dinheiro na economia, né? Quando sobra um pouco mais. Nessa conversa nós estamos um pouco voltando àquela discussão, vamos dizer assim, macroeconômica, né? Pelo que você falou, e está ficando mais ou menos evidente, é o seguinte, que a fronteira de expansão do consumo é maior na área de imóveis do que na área de bens de consumo durável, principalmente automóveis. Mas há vamos dizer assim, uma série de gargalos aí que precisam ser desobstruídos, pelo que a gente viu aqui, com relação aos mecanismos de funcionamento desse sistema imobiliário nosso. O Brasil ele tem regras claras com relação ao setor imobiliário. Agora o problema é que a questão é a quantidade de pessoas que têm acesso a esse crédito. Como a gente está vendo aqui, a gente tem aí um déficit habitacional muito elevado, a gente tem um problema social muito grande e a gente não tem programas agressivos. Eu acho que é o tipo de programa que a gente poderia trabalhar com taxas de juros negativas, inclusive. Por quê? Ele tem impactos sociais muito fortes. Só que isso aí não acaba que, de certa forma, o que a gente tem verificado nesses últimos tempos é que o governo tem interesse em atender o setor, mas, ao mesmo tempo, não lança programas de impacto que realmente atinge essas pessoas. Vem tentando agora contar, vamos dizer assim, com a parceria dos bancos privados, mas eu acho que também não é simplesmente com a conversa. Realmente, nós temos alguns gargalos na economia, que esses gargalos levam a essas taxas de juros muito elevadas. Eu acho que o Banco Central nosso, ele precisa ser um pouquinho também mais fiscalizador, ele precisa ser mais regulador do setor financeiro brasileiro, a questão dos bancos brasileiros. Se a gente for ver bem, bancos que a gente tem aqui de bandeiras internacionais, eles ganham muito mais no Brasil do que em suas matrizes. Agora, eu vou fazer aqui uma pergunta. Uma característica que a gente tem na sociedade brasileira, do padrão habitacional da sociedade brasileira, é, vamos dizer assim, a autoconstrução anárquica. As pessoas ocupam o terreno, às vezes, de forma irregular,
compra o cimento, compra a areia, a pedra, o vergalhão e tal, e começa a construir. Tijolo, começa a construir. A autoconstrução é responsável pela maior parte das habitações populares no Brasil. Isso tem uma série de consequências, até do ponto de vista estético, para as cidades, né? Agora, não seria possível dar forma a isso? O governo dá forma a isso, quer dizer, ele planejar a ocupação dos imóveis, regularizar a ocupação dos imóveis, fazer o projeto dos imóveis, dar o que seria o essencial, que seriam as instalações sanitárias, e financiar a autoconstrução, orientando o sujeito para fazer a casa dele direitinho e tal. Isso não poderia ter um papel mais importante, porque isso é feito como uma coisa marginal em algumas favelas do Rio de Janeiro, de outras cidades, onde há urbanização e tal, quase que como uma amostra grátis, né? O sujeito faz um negócio bonitinho, pinta direitinho, bota no programa de televisão, vai disputar a eleição, a reeleição. Os prefeitos fazem muito isso, mas não poderia se pensar numa coisa em escala Eu acho maior? que o próprio governo sabe dessa sensibilidade que é o setor de construção civil. É um setor que, inclusive, já foi atendido por esses programas agora que atendem, por exemplo, o setor automotriz, já foi oferecido também para o setor de construção civil. Aí a gente for começar a entrar, vamos dizer assim, setor adentro, a gente começa a verificar que a gente vai começar a chegar em alguns pontos estruturais, alguns gargalos, como, por exemplo, a questão tributária. A carga tributária, por exemplo, sobre o setor de construção civil é muito elevada. Ou seja, poderia se passar por aí, então. Outro problema é a questão da infraestrutura. Você simplesmente dá o crédito para ele comprar o material, tem esse problema que a gente está colocando aqui. Quem vai colocar água, quem vai colocar a luz na casa desse cidadão? Um programa mais amplo tem que se passar, vamos dizer assim, por todas essas etapas. E aí é que eu acho que falta, então, uma iniciativa mais ampla nesse sentido de se dar essa diretriz para o próprio setor privado. O setor privado, claro, quem trabalha, por exemplo, com construção civil, tem interesse em vender mais. A população tem essa carência, tem a necessidade de comprar mais, tanto é que está comprando. É um setor gerador de emprego, é um setor, vamos dizer assim, que mexe com boa parte da população, porque mexe principalmente com parte da população com nível de escolaridade baixo, ou seja, ele é intensivo em mão de obra, isso é bom para o momento que a gente passa. Então, quer dizer, o governo tem interesse em dar para esse setor, também dar incentivo a esse setor. O problema é que a gente não pode simplesmente dar incentivos pontuais, incentivos que como eu, por exemplo, vou mexer com construção pensando em 5, 10 anos. Talvez essa medida dure 2, 3 meses. Então, talvez aí acho que falta realmente, como está sendo colocado aqui, um programa de médio e longo prazo para setores que atingem a população, atingem o bem-estar da população. A construção civil passa por isso. Professor, nós vamos fazer mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco com o 3-1, discutindo a situação da economia brasileira. Até já. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil, hoje discutindo a situação da economia. Participam dessa conversa os economistas Vander Lucas, da Universidade de Brasília, UNB, e José Cobori, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC. E ainda o advogado José Geraldo Tardan, especialista em defesa do consumidor. Nós vamos abrir este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Eu queria saber quanto que eu posso comprometer o juros do meu salário, né? A lei permite, e pelo mínimo constitucional, que ele possa comprometer até 30%. Na minha tese de mestrado, voltando só, pontuando lá na questão da habitação, eu fiz uma pesquisa em 400 processos e todo mundo que começou com 30%, em 6 anos estavam perdendo seus imóveis. Por quê? Porque não tiveram capacidade de pagamento, o custo de vida aumentou, o salário dele não acompanhou e ele deixou de pagar a casa própria. Então, nós aconselhamos que para ele tenha um contrato adimplente de uma forma segura, que ele não comprometa um percentual superior a 15% de sua renda. Então, ele deve fazer uma poupança
dar uma entrada maior e comprometer só 15%. Mudando um pouco de assunto. Há vamos dizer assim, sempre que se discute qualquer coisa em termos de economia, se trata da questão tributária. A ideia de que a carga tributária nossa é muito alta, isso acaba encarecendo os nossos produtos, prejudica a nossa indústria diante da concorrência, reduz o consumo, em consequência da redução do consumo, também reduz empregos. Onde é que está o nó da carga tributária? Na legislação trabalhista, na folha salarial ou nessa, vamos dizer assim, nos impostos que a gente tem aí, ICMS, IPI, essas taxas que são cobradas? Onde é que está o nó maior? Prioridade, qual é? É desonerar a folha ou é... Acho que tudo, né? A gente está falando das medidas, as medidas nos últimos 20 anos aí, têm sido só medidas pontuais como essa última. Aqui se discute, o professor, a gente estava até comentando com o professor Wander, é que as grandes reformas, que é a reforma trabalhista, né, a reforma tributária, a reforma da Previdência, ainda não foram feitas e são elas que vai trazer competitividade para a nossa indústria, para a nossa economia, porque hoje o Brasil é considerado um país estável economicamente, estável politicamente, né? Aproveitou-se aí um boom das commodities, né, do alto preço das nossas exportações, o que tornou a nossa moeda forte e que nos obriga a ser uma economia competitiva. A economia só vai se tornar competitiva se a gente fizer a nossa reforma tributária, a nossa reforma trabalhista e a nossa reforma previdenciária. Então, o que o empresário reclama hoje em dia? É que hoje é muito oneroso você contratar um funcionário formalmente, né? Você tem, acho que esses dias até saiu na mídia um estudo da FGV, né, que não é nem o dobro o que o empresário gasta. Quando você põe treinamento daquele novo funcionário, isso acaba sendo o triplo do que ele ganha lá em carteira, do que está assinado na carteira dele. Então, isso tudo é carga tributária, né? Tirando a parte do treinamento, que dobra, é a carga trabalhista, né? Que você onera demais. Então, o Brasil, para se tornar mais competitivo e a economia mais dinâmica, tem que passar por uma reforma trabalhista, tem que passar por uma reforma tributária, esse monte de impostos aí em cascata, né? O Estado quer cobrar o seu, o município quer cobrar o seu, a União quer cobrar o seu. A gente sabe que é um esforço político monstruoso, né, para você fazer essa reforma tributária, porque é tirar da própria carne, ninguém quer perder, né? O Estado não quer perder. Agora, com relação a isso, há controvérsias entre os economistas, né? Porque, por exemplo, até recentemente a tese hegemônica era de você ter menos Estado, ter menos intervenção do governo no processo econômico, vamos dizer assim, o peso do setor público no PIB menor, né? Com essa crise mundial, mostrou que não. Esses dogmas liberais, eles entraram em xeque e ressurgiram as doutrinas mais intervencionistas, né? E o fato hoje é que nós temos o Estado, no caso do Brasil, o Estado responsável por uma parcela considerável do PIB, que também é um fator de dinamismo econômico, porque o Estado investe, o Estado consome, gera emprego, etc. Como é que fica aí? Onde é que está o equilíbrio, o ponto de equilíbrio, professor Wander, nisso aí? Essa questão tributária, antes se discutia muito... Porque a questão tributária tem a ver com isso. Se você reduz o imposto, vai ter que reduzir o tamanho com certeza. Do Estado, dos seus investimentos, do número de empregos públicos, etc. Antes a gente dividia muito o mundo, vamos dizer assim, a questão, a estrutura tributária americana, a estrutura tributária europeia. A estrutura tributária americana é aquele imposto sobre consumo. Se você não consumir, você não paga imposto. Então, ele te dá uma possibilidade de poupar. Te dá opção. Te dá uma opção. Estrutura tributária europeia é aquela tributação sobre a sua renda. Ou seja, a renda da economia ela é tributada e, principalmente, o trabalhador ele não tem essa opção, porque ele já recebe o seu contra-cheque descontado o imposto. Então, ele não teria muito essa opção. Bem, são dois modelos. A questão, agora, os dois entraram em crise, né? Os dois entraram em crise. Países hoje que se estudam, vários economistas têm estudado, por exemplo, os países escandinavos, eles têm uma estrutura tributária bastante forte e, ao mesmo tempo, eles têm uma provisão de bem público, de bem-estar para a população também muito elevada. E estudos feitos nessas populações mostram que a população está disposta a pagar impostos elevados desde que sejam bem atendidos pelo Estado.
Que pelo tem a governo. contrapartida A dos contrapartida em saúde, educação, em infraestrutura. Ou seja, mesmo que se pague, no caso da nossa estrutura tributária, a gente tem uma estrutura tributária de país grande, mas ao mesmo tempo a gente tem uma provisão de bens públicos, saúde, educação, ainda de país emergente, país subdesenvolvido. Agora, voltando para o tributo, mas nós temos dois sistemas, né? Temos a gente os dois, tem os imposto dois são sobre a fortes. renda e tem imposto sobre o consumo. Nos coloca ali entre os grupos dos países, né? A própria complexidade de impostos, ou seja, que nos coloca ali entre países, vamos dizer assim, bons tributadores, mas nós não somos bons gastadores. Esse aqui é um Vou fazer uma bastante pergunta discutível. aqui para o professor Tardo. Professor Tardo, essa questão tributária na área vamos dizer assim, do direito, existe até uma indústria, né? De disputas judiciais e subterfúgios para pagar menos impostos, sonegar, etc. Para o consumidor, o que ele pode fazer para... O que eu vejo Ele que tem alguma chance de escapar de pagar menos imposto? No consumo, não. O que eu vejo também que precisa passar por uma conscientização aí do empresário brasileiro, além de ser necessário por parte do governo, da reforma tributária, da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, como temos a globalização, é a indústria trabalhar com menos lucro. A indústria brasileira trabalha com lucro muito alto. Eles ganham muito dinheiro no carro, no sapato, na roupa. A margem de lucro, se for comparar com outros países, é o dobro. Tanto como o professor falou, os bancos que vêm para o Brasil ganham aqui o que nunca ganharam nas suas matrizes. Então, tem que reduzir isso. Agora, é possível melhorar a produtividade da indústria brasileira nesse ambiente que a gente está vivendo? O que precisa ser feito para isso? Quando a gente entra aí entra mais um pouquinho na parte de macroeconomia, que é o investimento na produtividade em educação, né? Investimento fortemente em educação. Que a gente, realmente, a produtividade da economia brasileira é muito baixa ainda para o nível que a economia brasileira atingiu, né? Hoje nós somos considerados uma economia desenvolvida. O governo veio falando muito nisso, a presidente Dilma, inclusive, de que é preciso melhorar o desempenho nosso na área de educação, ciência e tecnologia, para que a gente tenha mais inovação, mais... Exato. Quando você fala em investimento em educação, aí entra nessa parte de gastar melhor os nossos tributos, né? O que a gente paga. Na realidade, o que o professor Evandro falou, às vezes a população nem reclama tanto da carga tributária, mas como ela está sendo gasta, né? Então, primeiro, arrecadar de forma mais inteligente, não sei se essa colcha de retalhos que se tornou o nosso sistema tributário, né? Arrecadar de uma forma mais inteligente, tributar realmente quem tem que tributar, se é para tributar a renda, tributar melhor a renda, se é para tributar o lucro, tributar melhor o lucro, mas que essa carga tributária seja melhor aplicada em benefício da população. E um gasto inteligente que toda a economia fez, aí a gente tem o exemplo da Coreia do Sul, né? É investir fortemente em educação. Você investe fortemente em educação, você vai ter uma área de ciência e tecnologia melhor e você vai melhorar muito a produtividade da sua economia. Isso vai gerar aqui o negócio da bicicleta. Aí a bicicleta anda de forma mais azeitada, né? Agora, é possível, assim, com a economia globalizada, como ela é hoje no mundo, o Brasil, embora tenha vamos dizer assim, uma autonomia muito grande em relação à economia mundial, ele está bem integrado, né? Nós não somos uma ilha isolada, né? Agora, tem sinais evidentes de que essa crise europeia ela é bem mais grave e duradoura do que se supunha. A recuperação americana também mais lenta do que se supunha e vamos dizer assim, a redução do dinamismo da economia chinesa também maior do que se imaginava. Qual é assim, para a gente encerrar a prosa, assim, qual é o cenário que vocês fazem? Assim, qual é a expectativa que vocês têm? Vamos conversar pelo Wander aqui. Eu vejo que realmente essa globalização, assim como basicamente todo o governo Lula, a gente se beneficiou bastante dessa globalização, ela também tem o seu ônus, né? E justamente é esse momento que a gente está passando agora. A gente tem o carro-chefe, que é a economia americana, e a gente tem agora ali a China ao lado também, uma forte parceira americana, que realmente ditam,
vamos dizer assim, a questão do sair da crise. A gente vê, como foi colocado, que realmente é um processo muito lento, pela própria composição. No caso da economia brasileira, a gente vem, inclusive alguns economistas vêm destacando bastante a economia brasileira, porque ela tem tido um comportamento um pouco diferente das demais economias, como por exemplo a economia europeia, e eu acredito que boa parte disso vem sendo principalmente por essa questão que a gente já estava colocando aqui, a questão do setor ser competitivo. Por exemplo, o nosso setor de agronegócios é um setor competitivo a nível internacional. E é esse setor que vem segurando o crescimento da nossa economia. Já não acontece o mesmo com a indústria. A nossa indústria ainda necessita muito de protecionismo, como a gente está verificando aí agora. Ou seja, quanto mais produtiva for essa indústria, quanto mais competitiva, menos ela vai necessitar, ela vai poder participar desse cenário internacional positivo ou não, de maneira um pouco mais agressiva. Então, eu acho que alguns setores nossos da economia vêm mostrando bons resultados e alguns setores vêm necessitando aí de algumas medidas aí do governo no sentido paliativo, mas que eu acho que a gente precisava aproveitar esse momento também para começar a tocar em alguns pontos mais importantes, como foi colocado aqui. A gente realmente mexer com a produtividade desse país, com investimentos em saúde e educação. Uma pergunta aqui para o Cogori que tem a ver com isso. Você morou no Japão, né? Sim. O Japão passou um período longo de crise, de recessão, ainda enfrenta as suas dificuldades, depois de ser uma economia que parecia que ia deixar todo mundo para trás, né? O milagre japonês, o famoso milagre japonês. Você acha que essa crise europeia ela pode ter uma duração assim, tão longa quanto foi a recessão japonesa? Eu acho que ele tem alguma similaridade. O Japão, não só porque eu morei lá e sou descendente, né, eu converso muito com japoneses, o embaixador do Japão. O japonês tem uma característica muito pessimista, então ele poupa muito. O que para nós é um problema de não ter poupança, eles têm demais. Então eles não consomem, porque eles acham que o mundo sempre vai acabar amanhã. Vai ter um terremoto, vai ter um tsunami, então eles uma população que tem uma cultura de poupança. E depende muito, óbvio, das exportações. Como o mundo está em crise já há algum tempo, e o Japão está em recessão já há mais tempo ainda, ele não consegue exportar e não consegue vender no mercado interno. O que para o Brasil foi uma vantagem de 2008 para cá, o nosso mercado interno muito aquecido, né? Então o japonês tem essa característica. O europeu tem uma característica um pouquinho parecida também. São países que passaram muitas guerras e tal. Eles têm essa cultura da poupança também, muito menos do consumo, que o inverso do americano, que é extremamente consumista. Então, nesse cenário de crise, de aversão ao risco, a tendência é que o povo europeu, desde 2008, ele viu um cenário meio tenebroso e ele não está consumindo como consome o americano. E isso ajuda a parar a atividade econômica, né? Então, quando os países europeus emitiram mais dívidas para tentar sair da crise iniciada em 2007, 2008, é óbvio, como a pessoa física, você emite mais dívida porque você acha que vai ganhar mais amanhã. E aí você vai poder pagar aquela dívida. E a economia europeia fez isso, os países emitiram dívida achando que a atividade econômica iria voltar e lá na frente iria conseguir pagar essa dívida. Não foi o que aconteceu. Né? O povo muito conservador, não aumentou o consumo, a atividade econômica não voltou e as dívidas estão vencendo agora. Né? Então essas dívidas, a grega, da Irlanda, de Portugal, vencendo agora, e não gerou mais receita para o Estado pagar essa dívida. É basicamente isso. Então, essa crise europeia ela tem uma tendência de durar pelo menos mais 3, 4 anos. E nós aqui, o povão tem a cultura do quem não deve não tem, né? Infelizmente. E se a prestação cabe... e se a prestação cabe no orçamento dele, ele não faz custo de qual é o valor total que ele irá pagar. O que nós sempre aconselhamos que não é um momento dele aproveitar todo esse incentivo aí, vou trocar de carro. Não, ele tem que fazer um consumo consciente, um consumo dentro da sua realidade e dentro da sua necessidade. Nós fizemos uma pesquisa uma vez durante 2 semanas numa agência de veículos e as pessoas que iam para comprar um carro simples, 2 portas, 1000, sem ar, sem vidro, sem nada, saíram de lá com o carro completo. Pela argumentação fácil do vendedor, que estava fazendo o papel dele. Mas tudo isso vem um encargo maior. É a revisão, é o custo do seguro, o custo do emplacamento. Então, o consumidor, nesse momento, ele deve ter muita prudência para consumir, principalmente financiamento que nós chamamos cativo de longo prazo, que é o financiamento habitacional. Tem que ter mais prudência ainda.
Me espanta a Caixa Econômica fazer um feirão no Brasil inteiro no final de semana e vender 540 mil imóveis. Assim, sem análise jurídica de nenhum advogado. A pessoa foi lá e comprou. E a consequência da inadimplência desse contrato, que vai levar à perda do capital que ele investiu, da entrada do ITBI, de todas as taxas cartorárias, agora, tudo isso. Vamos analisar isso na ótica da teoria do copo d'água, né? Aquela história de que o copo pela metade, o pessimista acha que o copo está quase vazio, o otimista acha que o copo está quase cheio. Quer dizer, do ponto de vista da inadimplência, qual é o índice de inadimplência com relação a esses financiamentos? Por exemplo, foram 540 mil imóveis. Se você for projetar a inadimplência, isso significa quantos imóveis que serão vendidos e quitados? Pelos novos contratos, uns 65% serão quitados. Uns 65%. E esses imóveis que não forem quitados, eles voltam para o mercado porque vão ser leiloados. Então, assim, do ponto de vista da macroeconômica, de aquecer a economia, se ganha mais do que se perde. Não, se ganha mais do que se perde. O problema é que a perda sobra para o agente financeiro, ele ganha mais do que perde, mas a perda é para o consumidor. A experiência vivida do endividamento não leva as pessoas a ter mais controle? Não. A tua experiência? Não. O que cresceu de 2003 para cá, primeiro de aposentados inviabilizados financeiramente, por ter acesso, que era uma classe que estava fora do mercado financeiro e teve acesso através do empréstimo consignado, hoje estão super endividados, com um agravante nessa área dos aposentados, que geralmente é endividamento para pagar alguma coisa para a neta, para o filho, para ajudar alguém, nunca é para ele. O servidor público, principalmente aqui em Brasília, do GDF, ele está extrapolando, ele é super endividado, não para de crescer as ações, se fizer uma pesquisa na justiça, não para de crescer as ações de insolvência civil. A insolvência civil é a falência da pessoa física. Vamos ter que fazer mais um programa só para tratar disso, porque o nosso tempo acabou, nós vamos ter que encerrar, infelizmente. Nós agradecemos a presença de vocês que participaram aqui dessa conversa, desse debate, os professores Vander Lucas e José Cobori e o advogado José Geraldo Tardan. Agradeço a vocês que nos assistem e convido para a próxima semana aqui na TV Brasil, quarta-feira, mais um 3 a 1. Até lá e boa noite.